Jonas, capítulo 1, verso 17, e Jonas 2, de 1 a 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Versículo 1 do capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo eu gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos, tornarei porventura a ver o Teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu até a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz de agradecimento, eu Te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Irmãos, que texto bonito, dramático. A história de Jonas, como eu tenho dito aqui na igreja, não é uma parábola, não é uma história inventada com apenas um significado, ela é um fato real. Ela não é um estilo literário de mito fundante para trazer alguma mensagem moral. Não, ela é um acontecimento histórico, real, bíblico. Embora haja coisas extraordinárias nesse livro, como um grande peixe engolindo o homem, Jesus usa o retrato de Jonas, o relato do livro de Jonas, para falar de si. Por isso Jesus considera este livro um livro histórico. Se a Bíblia diz que Deus criou o céu e a terra, que Ele conhece cada estrela e as chama pelo seu nome, se Deus sustenta o universo, se a Bíblia diz que do pó da terra Deus fez o homem, em 6 dias criou todas as coisas, se a Bíblia diz que Deus abriu o mar vermelho, se a Bíblia diz que Ele mandou fogo do céu, a Bíblia dizendo que um peixe engoliu um homem, não é uma tarefa difícil para a fé. O relato do capítulo 2 é consequência da própria história de Jonas, que nós já vimos nos domingos anteriores. Jonas era um homem que estava fugindo do Senhor, fugindo do seu chamado, fugindo do que Deus mandou a ele, e ele fugia de Deus sendo desobediente a Deus. Mas Jonas era um tolo, porque não pode se fugir de Deus. E no mesmo capítulo 1, e este foi o sermão de domingo passado, nós vimos Jonas, um homem que foi encontrado pelo Senhor. Deus mandou uma tempestade para acordá-lo no fundo de um navio. Deus mandou uma tempestade para gerar uma crise e lembrar a sua identidade, a identidade de a quem ele pertencia, a identidade do seu chamado. Ele era um profeta. Deus mandou uma tempestade para que ele deixasse o navio. Deus nos encontra, irmãos. E agora este Deus que encontrou Jonas, envia um grande peixe no meio daquele oceano. E este peixe traga Jonas, onde ele passa 3 dias e 3 noites. Deus o encontra.
Mas este não é o fim da história de Jonas. O peixe não vem para matar Jonas, mas para proporcionar a ele um retorno. Um retorno. Para proporcionar a Jonas um retorno. Por isso o tema de hoje à noite, eu peço a atenção dos juvenis, é Jonas, um homem buscando ao Senhor. Sim, é o mesmo Jonas que um dia fugiu do Senhor. Sim, é o mesmo Jonas que foi encontrado pelo Senhor. Mas agora, no capítulo 2, nós veremos um Jonas que está buscando ao Senhor. E como ele faz isso? Ele está num lugar de oração. Irmãos, Deus sempre prepara lugares de oração. Observe o versículo 1. O versículo 17 diz que o grande peixe tragou a Jonas. Ele vai passar, no decorrer dessa história, 3 dias lá. Uma condição terrível, difícil. Mas a expressão do versículo 1 do capítulo 2 diz que Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Um lugar de oração. Irmãos, você pode dizer comigo, pastor, mas esse lugar de oração não é um lugar adequado. Eu pergunto a você, qual é o lugar adequado para a oração? Qual é o melhor lugar para a oração? Se não o lugar onde Deus nos coloca. Se não o lugar aonde Ele nos chama ao regresso, ao retorno. Onde é o melhor lugar de oração? Dentro do ventre do peixe. Não parece o lugar adequado. O ventre do peixe é escuro. O ventre do peixe é fédido. O ventre do peixe é úmido. Há pressão dentro do ventre do peixe. Há pouco ar. E acredito que nesses 3 dias não foi poucas as vezes que Jonas se engasgou com líquidos e fluidos, com restos de outros animais, que ele não puxou o ar e tampou a respiração. Não foram poucas as vezes que ele sentiu frio e medo. Mas o relato do livro de Jonas é que dentro do ventre do peixe, ele orou ao Senhor seu Deus. Sabe, irmãos, nós também temos os nossos grandes peixes. Daniel tinha. Você lembra de Daniel na cova dos leões? Não há um relato de que Daniel orou dentro da cova. É bem possível que ele tenha orado. Não há um relato de que ele orou dentro da cova. Mas você lembra por que Daniel foi parar dentro da cova? No livro de Daniel, no capítulo 6, no versículo 10, o rei Dário tinha dado uma ordem de que não podia orar a não ser ao Deus dos persas. E Daniel, ouvindo o decreto, entrou na sua casa, abriu as janelas e, como fazia de costume, orou ao seu Deus, como fazia 3 vezes ao dia. Ele foi visto, foi denunciado, e a sua vida de oração colocou na cova dos leões. Você sabe o final da história. Dário chega pela manhã, mesmo tentando livrar Daniel da lei dos medos e dos persas, uma lei que não podia ser mudada depois que decretada. Dário chega e fala: Daniel, filho do Deus Altíssimo, será que o seu Deus ouviu sua oração? Te livrou da cova dos leões? E a resposta de Daniel: ó rei, viva para sempre. O meu Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões. Meus irmãos, qual é o lugar da oração? Daniel orou numa Babilônia hostil. Daniel orou numa Babilônia que proibia a oração. Mesmo dentro de casa, Daniel orou.
na Babilônia, porque era o lugar dele orar. Pode não ser as condições ideais, pode não ser o melhor lugar, talvez o ventre do peixe, talvez um quarto num apartamento da Babilônia, ou talvez num jardim chamado Getsêmani. Talvez um jardim que todos queiram um dia fazer uma viagem. Provavelmente, se um dia você for a Jerusalém, você vai querer conhecer o possível lugar onde era o jardim do Getsêmani. E é bem provável que lá você faça uma oração. Se você descobrir, é bem provável que você fale, eu também quero orar aqui, Jesus orou aqui. Mas vocês lembram das condições no Evangelho de Mateus, capítulo 6, de 36 a 46? Jesus estava prestes a ser condenado e traído e condenado, entregue aos seus inimigos. Havia uma angústia na sua alma, ele estava triste, ele fala isso para os seus discípulos. Jesus os chama para orar. A narrativa do mesmo texto de Mateus, Lucas 22, 44, eu vou pedir ajuda para os meninos colocarem no telão. Lucas 22, 44, diz que ele estava em agonia. Em agonia, ele orava mais intensamente. Não é isso que diz o texto? E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Qual é o melhor lugar para orar, senão o lugar onde o Senhor nos coloca? Talvez, meu irmão e minha irmã, você não esteja no melhor lugar, ou se sentindo na melhor situação para orar. Talvez você se sinta no ventre do grande peixe. Talvez você se sinta no abismo do oceano. Talvez você esteja num jardim, onde o que você sinta é agonia. Mas o nosso Senhor Jesus nos ensina a orar, no lugar da agonia, no lugar do desespero, no ventre do grande peixe. Nós somos desafiados a buscar a Deus. Jonas, o mesmo Jonas que fugia de Deus, o mesmo Jonas que investia nisso, gastava o seu recurso, o seu tempo, comprou uma passagem, entrou no navio e tentou se esconder de Deus, dormindo um sono pesado. O mesmo Jonas que agora fugia dentro do ventre do peixe, na escuridão mais horrível daquela noite, ele busca a Deus em oração. Não deixe de fazer isso. Nas noites mais escuras, nos momentos mais difíceis, nas notícias mais desesperadoras, na hora do maior fracasso, não deixe de buscar a Deus em oração. Não deixe de clamar a Deus em oração. Seja por uma grande causa, seja por causa de uma angústia no seu coração, seja por coisas importantes, seja por coisas que não são importantes, mas que de certa forma colocaram você num lugar desconfortável. Ore a Deus. Uma outra característica deste lugar de oração é que Deus nos coloca no lugar de oração, e esse lugar nem sempre é um lugar voluntário. Veja bem, Jonas foi voluntário, ao dizer que precisava ser lançado fora do barco, lembra disso? Ele entendeu que a viagem precisava ser arruinada para que a vida dos marinheiros fossem salvos, porque Deus tinha encontrado e Deus trouxe a tempestade. Ele foi voluntário, mas para dentro do peixe, ele não foi voluntário. Ele estava desesperado para sair de lá. Ele orou ao Senhor. Efésios 6:18, o apóstolo Paulo vai dizer, orando em todo o tempo. Às vezes você deitou na sua cama, desejando dormir aquele sono gostoso. Já aconteceu isso com você? Hoje eu vou dormir até meu olho grudar. Eu gosto de dormir, irmãos.
Misericórdia, como é bom. Não é? Dormir é bom, não é? Eu gosto de dormir. Dormir até meu olho ficar pregado. Aí 3 horas da manhã, do nada, eu acordo. Não estou preocupado com nada. Não tem nenhuma angústia. Não estou preocupado, não vou pescar. Porque é assim, quando eu vou pescar, eu não durmo. Eu fico ansioso, eu quero pescar, pescar. Quando eu durmo, eu acordo pegando um grande peixe, fisgando o peixe na vara. Não vou pescar. Deus me acorda de madrugada. O que a gente tem que fazer? Eu queria estar dormindo, mas acordei, perdi o sono. Qual é o melhor caminho? Opção A, ligar a televisão e maratonar uma série de Netflix. Você pode fazer isso. E nem seria pecado. Você acordou, você vai reclamar, vou tomar remédio. Você pode reclamar, acordar outra pessoa. Acordei, você tem que acordar comigo. Vou lavar a louça. Aí bate lá as louças de madrugada, mexendo nas panelas e na cozinha. Você pode fazer isso. Não recomendo. Você vai acordar a sua casa. Ou você pode orar. Ore por quem está enfermo na igreja. Ore por quem está sofrendo. Ore pela obra missionária. Ore para que Deus transforme o seu coração num coração igual ao dele e do seu filho. Aprenda a perceber que Deus nos coloca em lugares involuntários. Às vezes nos acorda para orar. O interessante é que o grande peixe era um lugar involuntário, mas que fez com que Jonas buscasse o Senhor. Tem um exemplo que eu gosto, particularmente eu tenho um tio que eu amo muito, o nome dele é Eliseu, e ele perdeu a visão aos 40 anos, ele teve deslocamento de retina, e por incrível que pareça, dos 2 olhos, muito próximo um do outro, e sem nenhuma solução, meu tio perdeu toda a visão e ficou totalmente cego em poucos dias. O meu tio sempre frequentou a igreja e foi membro da igreja por muito tempo em sua vida. Mas depois que ele perdeu a visão pela primeira vez na sua vida, ele leu a Bíblia inteira. Porque ele aprendeu a ler em braille e ele sentia saudade da palavra de Deus. E sabe, irmãos, na época que ele perdeu a visão, eu era criança, e eu era uma criança pequena, eu tinha 6 para 7 anos. Eu me lembro de orar para que Deus desse a visão de novo para o meu tio. Eu me lembro muitas vezes de orar por isso. E um dia eu falei isso para o meu tio, ainda adolescente. Ele morava no Mato Grosso, nessa época eu morava na Bahia, e demorou muito tempo para a gente se encontrar. E quando a gente se encontrou, eu falei, tio, mas eu orei tanto para Deus te dar a visão. E ele falou, Arão, Deus ouviu a sua oração. Porque só depois que eu perdi a visão física, eu pude ler a Bíblia mais de uma vez em braille. E a minha visão foi restaurada, não a física, a espiritual. Deus ouviu sua oração. Nessa época, meu tio não tinha toda a Bíblia, e nem toda a Bíblia aqui no Brasil era traduzida para o português e editada para o português em braille. A Sociedade Bíblica do Brasil começou isso há pouco tempo. Hoje, graças a Deus, nós não temos, e eu me lembro de ter escrito uma carta para a Sociedade Bíblica do Brasil, falando que eu gostaria de ter toda a Bíblia, e eles responderam essa carta, dizendo que não havia toda a Bíblia ainda em braille. E eles enviaram o primeiro texto bíblico traduzido em braille em português, escrito em braille, o Evangelho de Mateus. E eles mandaram gratuitamente para nós. Meu tio devorou esse evangelho. Irmãos, há um grande peixe, que é sempre uma oportunidade. Nem sempre ele vai ser um lugar voluntário, mas sempre é um lugar onde nós podemos recorrer ao Senhor. Talvez você já conheça uma história como a do meu tio. Sabe, alguém que sofreu um acidente e passou dias internado, e ele volta do hospital dizendo, olha, agora o Senhor me mostrou o quanto a vida é importante, o quanto pequenas coisas são importantes, e essa pessoa tem a vida transformada numa experiência de oração, de busca da palavra, de valorizar as coisas do Senhor. Talvez você conheça pessoas que passaram por problemas de saúde severos, e que isso colocou ele numa alta comunhão com Deus. Veja bem, eu não estou dizendo que Deus faz destas coisas e Ele usa todo tipo de doença ou uma
cegueira ou um acidente para nos fazer ser crentes fiéis. Se fosse assim, todo mundo que passasse por essas desventuras, todo mundo que passasse por essas mazelas seria crente. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que a história de Jonas nos ensina é que para o seu povo, Deus separa um lugar, mesmo que a gente não queira, mesmo que seja involuntário. E neste lugar a gente aprende a orar. Jesus é o nosso lugar seguro. Jesus é o nosso modelo de oração. Jesus orou na cruz. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Orai o tempo todo. Segundo lugar, além de um lugar de oração, um homem e uma mulher que busca o Senhor, também aprende a orar. Olha, irmãos, o texto de Jonas é fantástico. Do versículo 2 até o versículo 9, você vai ter a oração de Jonas. E você vai perceber que o estilo literário do texto muda. Ele ganha uma característica de salmos, de poesia. Veja bem, a oração que Jonas está fazendo não é uma oração original, não é fruto da sua criatividade. Jonas não está orando palavras dele. Ele está repetindo palavras de outras pessoas. E sabe onde ele achou essas palavras? Sabe onde ele encontrou essas palavras? 100% da oração de Jonas não é dele, é do livro de Salmos. E não é um salmo só, são vários salmos. E essa oração é construída num modelo de salmo que não é um salmo de lamentação. O salmo de lamento é o salmo de desespero na Bíblia, e nós temos salmos na Bíblia assim, mas não é esse estilo literário. Também não é o salmo de imprecação contra os inimigos. Este salmo é um salmo de ação de graças. Ele constrói o salmo bendizendo ao Senhor que o ouviu, falando da sua crise e de como Deus resolve o seu problema, e ele rende graças ao Deus da sua salvação. Ele constrói uma oração com outras orações que estão na Bíblia, e foi assim que ele aprendeu a orar. Eu gostaria de fazer um exercício com você. Vou pedir a ajuda dos irmãos da mídia. Você vai ficar com a sua Bíblia aberta no livro de Jonas, no capítulo 2, e os meninos vão colocar o texto no telão que eu vou pedir para eles. Se eu falar a referência, né, Lucas? Vamos lá, versículo 2. Lucas, abre aí coloca aí no telão Salmo 120, versículo 1. Salmo 120, versículo 1. Está com a Bíblia aberta em Jonas? Não vai para os Salmos não, deixa aparecer no telão. Fica em Jonas comigo. Olha o versículo 2 de Jonas 2. Eu disse, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Vamos ler o Salmo 120, versículo 1. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele o versículo 2 ainda continua. Agora Lucas, Salmo 130, versículo 1. Pula 10 capítulos do Salmo aí. Continua no versículo 2 de Jonas comigo. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Salmo 130, versículo 1. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Do abismo mais profundo, eu clamo a ti. Aprenda a orar com a Bíblia, e a Bíblia nos estimula a clamar ao Deus da nossa salvação, a clamar por socorro. Aprenda a orar com os salmos. Jonas participou de uma escola dominical, e essa escola foi narrada pelo livro de oração do povo judeu. Ele conhecia a maioria destes salmos, ele aprendeu a orar com os salmos. Não é fruto da sua imaginação, não são palavras alheias, ele repete aquilo que ele aprendeu com o povo de Deus. O livro dos salmos é um livro que nos ensina a orar, irmãos. Aprenda a orar. Não aprenda a orar com os coaches, porque os coaches vão fazer você olhar para dentro de si. A oração do coach é: olhe para o seu coração, olhe para as suas emoções, olhe para os seus sentimentos, e tudo o que você vai ver é abismo. Olhe para fora do abismo, e o Salmo nos convida a clamar e gritar por socorro ao Deus da nossa salvação, que nos ouve.
Aprenda a orar com a Bíblia. Jonas aprendeu assim. Versículo 3. Salmo 116, 1. Vou ler o versículo 3. Pois me lançaste no profundo. Perdão. Isso, me lançaste no profundo. É o versículo 3 mesmo. Não, ainda estou no versículo 2. É por isso que eu estou me confundindo. Eu não marquei o versículo aqui. No finalzinho do versículo 2 de Jonas, olha o que ele vai dizer. E tu me ouvistes a voz. No finalzinho do versículo 2 de Jonas 2. E tu me ouviste a voz. Agora o Salmo 116, 1. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Salmo de ação de graças. O momento é terrível, é cruel, mas olha, agora sim o versículo 3. O versículo 3, ele vai dizer que ondas e vagas passam por cima dele, não é isso? Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passam por cima de mim. Jonas está falando da sua crise, mas ele está lembrando de um outro salmo, o Salmo 42, versículo 7. E lá no Salmo 42, versículo 7, ele diz, um abismo chama outro abismo, e ao fragor das suas catatubas, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. A oração de Davi está presente na oração de Jonas. Ele está lembrando da palavra do Senhor. O versículo de número 4 de Jonas 2, Salmo 5, versículo 7. O versículo 4 diz, então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. E o Salmo de número 5 é uma lembrança da importância do templo. Observe o Salmo 5, versículo 7. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Jonas achava que esta crise poderia evitar que isso acontecesse. Então ele pergunta a Deus, lembrando deste salmo. O templo para o povo de Israel era o centro da comunhão com Deus, era o lugar de adoração, era o lugar de serviço, era o lugar onde a palavra era ensinada. O templo era a representação de uma vida de comunhão com Deus. Olha que engraçado, parece uma sátira contra crentes que tentam fugir de Deus com a sua vida, mas que na hora do aperto, lembram-se da comunhão com Deus e de como perderam essa comunhão. Jonas coloca isso na sua oração. Versículo 5. Salmo 69, 1 e 2. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Salmo 69, 1 e 2. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Até a alma as águas me sobem. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e as correntes me submergem. A única coisa que falta é alga. Mas é porque provavelmente dentro do ventre do peixe, ele estava cercado de plantas, de objetos, de coisas que o sufocavam. Aprenda a orar com os salmos. Versículo 6. Salmo 30, versículo 3, Lucas. Olha o versículo 6. Desci até os fundamentos do monte, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor meu Deus. Salmo 30, versículo 3. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que eu não descesse à sepultura. Você percebe de onde está vindo a oração de Jonas? E de onde vem a construção dessa oração dele? Jonas aprendeu a orar com os salmos. Eu ainda faço questão de continuar nesse exercício. Versículo 7, Salmo 142, 3.
Versículo 7 diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração. Quando dentro de mim se desfalecia a alma. Provavelmente Jonas achou que era o fim. Provavelmente em vários momentos dentro do peixe, ele achou que não teria mais salvação. Olha o Salmo 142, versículo 3. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conhece as minhas veredas, no caminho em que ando, me ocultam armadilhas. Quando se desfalece, quando dentro de mim se esmorece o espírito. Ainda falando do versículo 7, Salmo 18, versículo 6. Olha como termina o versículo 7. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Lembra que havia uma dúvida de Jonas? Ele pergunta para Deus: quando eu vou voltar para o templo? Será que isso vai acontecer? Será que eu que fugia do Senhor, agora vou voltar a ter comunhão com o Senhor no templo? Jonas agora entende na sua oração, que a sua oração chega até o templo do Senhor. Nós estamos estudando Apocalipse aqui na igreja. E a gente viu em um dos selos, no 5º selo de Apocalipse, que é aberto, que as orações dos santos, as orações dos crentes, está lá, diante do trono do Senhor. Que Deus ouve a oração dos crentes. Nós vimos isso também no capítulo, vamos ver no capítulo 8, que as orações dos santos estão no altar do Senhor, no templo do Senhor. Jonas lembra do Salmo 18, versículo 6, na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os seus ouvidos. A certeza de que a sua oração chegou ao altar do Senhor. Os Salmos nos ensinam a confiar em Deus. Irmãos, versículo 8, Salmo 31, 6. E os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhe é misericordioso. Salmo 31, 6. Aborrece os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Versículo 9, o final do versículo. Mas com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Salmo 50, versículo 14. Olha, versículo 9 diz: com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Oferece a Deus sacrifícios de ações de graça, cumpre os teus votos para com o Altíssimo. O que votei, pagarei. A parte final do versículo 9 diz, Lucas, Salmo 3, 8. Ao Senhor pertence a salvação. Salmo 3, 8, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. A construção da oração de Jonas é toda do livro de Salmos. Quando você tem orado pelo que você aprendeu das Escrituras. Aprendamos a orar. A Bíblia diz que não sabemos orar como convém, e que o Espírito intercede por nós. Mas isso não é desculpa para orarmos de qualquer jeito, para orarmos pelos nossos próprios interesses. Inclusive a Bíblia nos recrimina isso. O próprio salmista Davi, no Salmo 63, diz: olha, se eu tivesse na minha oração buscado as coisas do meu egoísmo, da minha própria vontade, o Senhor não me teria ouvido. O próprio Senhor Jesus no Novo Testamento diz: pedis e pedis mal, não recebem porque pedem para esbanjar nos vossos pedidos. A vida de oração é um aprendizado, irmãos, nos coloca no caminho das Escrituras. Nós precisamos aprender a orar, porque a oração nos faz buscar ao Senhor. Não ore como um profissional. E agora eu quero falar como um pastor. Uma das maiores tentações do ministério pastoral é tratar a oração como um ato profissional. Eu oro pelos membros da igreja, eu oro com os membros da igreja, eu oro no culto. Eu vou visitar alguém, espera-se que eu ore. Eu vou almoçar na casa de alguém, as pessoas querem que eu ore.
E o pastor costuma tratar a oração como um meio profissional da sua vida. Talvez você caia neste erro também, de ter uma oração mecânica, de ter uma oração involuntária, que não é fruto da tua experiência com a palavra de Deus. Quem conhece as Escrituras, ora. Quem conhece as Escrituras, ora, confiado nas Escrituras. Agora veja bem, lembra que eu falei que o modelo da oração de Jonas virou um salmo? Os estudiosos dizem que é um salmo de louvor. Ele tem a característica de um salmo de louvor. Está dentro do ventre do peixe, ore, mas ore louvando ao Senhor. Está sofrendo? Ore, mas ore louvando ao Senhor. Jesus nos ensina a orar. Jesus ensinou os seus discípulos a orar. E na sua oração, nós aprendemos muito sobre as Escrituras, sobre a lei, sobre os mandamentos e sobre o seu caráter. Precisamos aprender a orar para buscar a Deus. Jonas lembrou do que aprendeu nas Escrituras para orar. Terceiro lugar, Jonas é um homem buscando a Deus e é engolido por um peixe. E ele passa a buscar a Deus. Só que Deus ouve a oração de Jonas. E no versículo 10, qual é o relato? O relato do versículo 10 é que falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas da terra, na terra. O peixe obedeceu a Deus. Deus falou não com Jonas ali, falou com o peixe. Já assistiram Procurando Nemo? Que a peixinha fala baleiês? Deus falou com o peixe. E o peixe obedeceu. Não quero dizer que Deus fala baleiês, mas o que eu quero dizer é que quando Deus fala, todos os seres viventes obedecem. Jonas é assim. O livro de Jonas é assim. Deus falou com o mar, e o mar obedeceu. Deus falou com o peixe obedeceu. Deus falou com os ninivitas obedeceram. Deus falou com um verme, e o verme obedeceu. Quem não obedeceu foi Jonas, o crente, o profeta. Deus ouve a oração de Jonas para ensiná-lo a retornar o caminho da obediência. Ore para que você se torne obediente. Ore para que você se torne obediente. Ou você ora para que o outro seja obediente a Deus? Irmãos, terceira lição é que Jonas se tornou um sinal maior do que ele. Jonas se tornou um sinal maior do que ele. Quantos dias Jonas passou dentro do ventre do peixe? 3. E ele voltou à terra. E isso serviu de testemunho também para os ninivitas e para Jonas. Jesus no Novo Testamento se apoderará desse sinal. E eu quero convidar você a ler comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 12, do versículo 38 até o versículo 40. Jonas é um homem que está buscando a Deus. E Deus fará na vida de Jonas um sinal maior do que ele. Você achou? O texto vai estar no telão, versículo 38 de Mateus 12. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão a do profeta Jonas. A história que nós acabamos de ler, de Jonas 1,17 até capítulo 2, versículo 10, onde o peixe vomita Jonas na terra, é tão importante, que quando homens religiosos, para crerem em Jesus, que ele era o Messias, que ele era o Salvador, pede a Jesus um sinal, Jesus fala: vocês são uma geração má e incrédula. A geração de Jonas também era. Eles estavam seguros em Israel. Havia progresso financeiro, havia
alianças do povo de Israel, eles estavam seguros contra os inimigos. Judá tinha caído, mas Israel não. Eles estavam prósperos. E Deus dá uma ordem a um dos profetas para pregar aos gentios. E agora Jesus no Novo Testamento diz: o meu povo quer um sinal. Geração má e incrédula. O meu povo quer um sinal. Só darei um sinal a eles. O sinal de Jonas. E Jesus explica. Eu não li o versículo 39. Ele, porém, respondeu, eu li sim. Versículo 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus está falando da sua morte. Jesus está falando da sua morte e da sua ressurreição. E o sinal que eles teriam era isso. Agora lembre-se, depois que Jonas saiu do ventre do peixe, porque Deus mandou, ele pregou em Nínive, e os estrangeiros se converteram. Jesus está falando que o sinal que ele terá é da ressurreição, e estrangeiros se converterão, crendo na sua ressurreição. O seu povo pede um sinal, o sinal será dado. Assim como Jonas saiu do ventre do grande peixe, Jesus venceu a morte, ressuscitou, está vivo, e este é o sinal para aquele que crê. Há um sinal maior que Jonas. Jesus é este sinal. Eu quero convidar você a ler o versículo 41. A parte final do versículo, só a parte final. No domingo que vem, nos outros domingos, nós vamos voltar para este texto. Mas eu gostaria que você lesse a parte final que Jesus vai dizer aqui. Eis, aqui está quem é maior do que Jonas. Aqui está quem é maior do que Jonas. Se a pregação de Jonas salvou os ninivitas, quanto mais o sinal de Cristo em nós. Meus irmãos, há sempre tempo de retornar. E nós temos tudo o que precisamos. Nós temos aquele que é o sinal maior para a nossa salvação. Ele venceu a morte. Ele nos resgatou do pecado. Sim, semelhante a Jonas, ele pregou arrependimento. Sim, semelhante a Jonas, ele falou do juízo de Deus. Mas maior que Jonas, ele anuncia para nós que ele é a nossa salvação. Irmão e irmã, assim como Deus encontra Jonas, a obra do nosso Senhor Jesus Cristo é um sinal maior para nós, para motivar a nossa busca pelo Senhor, em oração, em serviço. Ore, busque a Deus, pois é tempo oportuno, é a hora, é o lugar, mesmo que seja de sofrimento, mesmo que seja difícil, mesmo que seja das profundezas. Aprenda a orar com quem sofreu. Aprenda a orar com quem conheceu da oração com o Senhor. O livro de Salmos é um caminho para isso. Aprenda a orar com os salmos. Coloque os salmos dentro das suas orações. Coloque os salmos. Posso dar um conselho? Comece pelo Salmo 51. Quer aprender a orar? Vai para o Salmo 51. Quer aprender a orar? Vá para o Salmo 16. Quer aprender a orar? Vá para o livro de Salmos. Quer aprender a orar? Olha para o nosso Senhor, que também orou com os salmos. Na oração da cruz, Jesus citou os salmos. Precisamos perceber o sinal maior daquele que morreu. Esteve 3 dias na morte, mas que ressuscitou. Para quê? Para que a pregação do Evangelho chegasse aos ninivitas, como eu e você. Há um sinal maior, e Deus pode transformar a sua vida nele. Busque ao Senhor. Vamos encerrar o culto com uma oração? Após essa oração, eu quero impetrar a bênção. E gostaria de dar um aviso, então eu peço que você não saia. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela história de Jonas, que nos adverte a uma vida de desobediência
contra uma vida de fugas do Senhor, que nos ensina que não há como fugir daquele que nos encontra, e de como, ó Deus, a nossa vida de busca deve ser pautada numa oração orientada pela Tua palavra. Nos ensina a orar, porque nós não sabemos fazer isso, e quando fazemos de nós mesmos, oramos, ó Deus, voltados para nós mesmos, como o fariseu fez, orando de si para si mesmo. Ensina-nos a orar como o publicano, que sabia que não era nada, e que recorria ao Deus das Escrituras. Ensina-nos a orar como Davi orou, ensina-nos a orar como Jonas orou. Que a nossa busca a Ti faça um sinal maior do que nós, que aponte para a Tua obra na cruz, mas a Tua vitória sobre a morte e a pregação do verdadeiro Evangelho. Que a nossa busca do Senhor nos leve para a cruz, porque foi para lá que o Senhor conduziu os Jonas desta igreja. Nos leve para a cruz, em nome daquele que na cruz nos salvou, nós oramos, amém.